Bom, hoje a gente vai falar especificamente de câmbio, né? E por que que é importante a gente entender o câmbio antes da gente começar a investir de verdade, né? Nós estamos cada vez mais próximos de entrar no mundo dos investimentos propriamente ditos. Então, o que eu quero fazer aqui é montar um apanhado geral de fatores que vão influenciar os seus investimentos, que vão influenciar os portfólios, mostrando os pilares que vocês precisam conhecer, tá? Lembrando, gente, que tudo que eu tô falando aqui continua sendo de uma forma muito simplificada, tá? É para você realmente entender a base, os conceitos, e assim você poder dar o primeiro passo no mundo dos investimentos. Então, para a gente já entrar no assunto, vamos pensar da seguinte forma. Você alguma vez já foi ali no mercado, no posto de gasolina e pensou, nossa, isso aqui tá caro demais. Ou olhou determinadas contas e falou, meu Deus do céu, como que isso subiu tanto? Porque a gente pode ter certeza que parte do que você sente no seu bolso tem muito a ver com o câmbio, né? Principalmente o dólar. E mesmo para quem não viaja, para quem não importa nada, acaba sentindo esses efeitos indiretamente, né? Por isso que hoje nós vamos falar o que é o câmbio, por que o dólar principalmente importa tanto, né? Especialmente agora que ele está no boca a boca aí das pessoas e, consequentemente, como que ele interfere nos seus investimentos. Então, para simplificar, o câmbio nada mais é do que a relação entre o real e outras moedas, né? Principalmente o dólar. E por que eu falo principalmente o dólar? Porque ele é a moeda de referência mundial, né? Os contratos internacionais, as commodities, o comércio global, as reservas dos países, tudo isso é negociado em dólar. Então, quando o dólar sobe em relação ao real, os produtos importados ficam mais caros, né? Os insumos que dependem de dólar, como os combustíveis, os fertilizantes, os remédios, eles ficam mais caros, né? O frete fica mais caro e isso acaba, obviamente, refletindo no preço de absolutamente tudo na nossa economia, tá? Em contrapartida, quando o dólar cai, a gente também vê um alívio nesses custos. Então, o inverso também acaba sendo uma verdade, tá? Mas aí entra, acho que uma grande questão, tá? O que faz o dólar subir ou cair? E aqui é importante a gente entender que existem tantos fatores externos quanto fatores internos, tá? Então vamos começar do lado externo. Do lado externo, o que acontece nos Estados Unidos, basicamente, acaba sendo determinante, tá? Então, vamos supor, quando o Fed, que decide a taxa de juros nos Estados Unidos, sobe os juros, por exemplo, o investidor global prefere levar o dinheiro para os Estados Unidos porque ele vai ser bem remunerado em dólar. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma saída de recursos de países emergentes, como é o caso do Brasil, e, consequentemente, a gente vê o dólar se valorizando em frente ao real. Então, para deixar um pouco mais claro isso, vamos supor que eu tenho uma taxa de juros atrativa aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, o juro também está mais alto. O que os investidores internacionais acabam fazendo em um cenário como esse? Eles optam em mandar o seu dinheiro para uma moeda mais segura, para uma moeda mais forte, para ser bem remunerado, ao invés de tomar o risco em um país emergente. E aí, quando a gente vê esse dólar saindo, por exemplo, do Brasil, e essa é uma verdade para vários países emergentes, tá? Não é uma especificidade assim do Brasil. Quando a gente vê esse dinheiro saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, nós temos menos dólares dentro do Brasil. Né? Essa aí é a grande lei da oferta e demanda, né? Eu tenho menos dólares aqui dentro do país, consequentemente, o preço do dólar vai subir, né? O dólar vai se valorizar frente ao real. Essa regra, tá, de oferta e demanda, ela pode ser aplicada para quase tudo na economia e com o dólar não é diferente. Agora, quando há expectativa de corte de juros lá fora, o movimento ele se inverte, né? O dólar começa a perder força frente ao real. A gente está passando exatamente por essa situação agora, né? Hoje, dia 18 de setembro, eu estou aqui gravando esse vídeo para postar entre hoje e amanhã.
E ontem, na quarta-feira, nós tivemos a famosa super quarta, né, com decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E o que aconteceu? O Brasil manteve a taxa de juros da Selic em 15%, e os Estados Unidos começaram um ciclo de corte de juros, né, cortando ali 0,25 ponto. O que nós vimos na sequência? O dólar se enfraquecendo, caindo em relação ao real. Por quê? Porque parte do capital que estava nos Estados Unidos começa a olhar de novo para emergentes que ainda possuem taxas de juros elevadas para rentabilizar o seu dinheiro. Né? É sempre o mesmo cálculo de risco e retorno aqui, tá? Sai-se de uma moeda mais forte, de um país mais previsível, para correr mais risco aqui ou em qualquer outro país emergente. E em troca, se pede um juro maior que compense essa tomada de risco, tá? Seguindo com os exemplos dos fatores externos, vamos pensar agora em crises globais, né? Pandemia, guerra, instabilidade geopolítica, tudo isso gera insegurança, né? E a gente viu bastante disso acontecer, né? Acontecer de monte nos últimos 5 anos. Em cenários de insegurança, gente, o investidor, ele busca um porto seguro, né? E o principal porto seguro que nós temos hoje é o dólar. Então, nessa hora, a demanda por dólar, ela acaba subindo e a moeda americana, ela acaba se valorizando, né? Além disso, nós temos os canais das commodities. Então, quando o petróleo, soja, o minério de ferro, eles estão em alta, entra mais dólar no Brasil porque nós exportamos esses produtos, né? Então, quando os preços caem, entra menos dólar e isso pode pressionar o câmbio para cima por aqui. Do lado interno, agora vamos falar do lado interno, né? A confiança na política econômica faz muita diferença, tá? Então, quando o governo mostra responsabilidade fiscal, previsibilidade nas contas públicas, isso acaba dando mais confiança, ajuda a atrair dólares para cá, né? Agora, se o país mostra déficit crescente, risco político, medidas que aumentam a incerteza, o investidor estrangeiro prefere tirar o dinheiro do país e, de novo, a oferta de dólares aqui diminui e o câmbio acaba sentindo, né? Outro ponto interno é a própria Selic, tá? Que a gente já falou no vídeo anterior. Juros altos no Brasil torna mais atrativo investir aqui, porque o investidor estrangeiro ele vai receber uma remuneração alta para correr o risco de se aplicar em real. E, consequentemente, quando os juros caem, esse diferencial em relação ao exterior diminui e pode haver saída de capital. E é claro que a inflação interna e as expectativas também acabam pesando, né? Se a inflação sobe e o país perde poder de compra, a moeda local tende a se enfraquecer, né? É importante a gente pensar no conceito aqui de juro real, né? Que é o juro nominal menos a inflação. Eu vou fazer um vídeo específico aqui para falar mais sobre esse assunto e até para abordar ali outros emergentes também nesse sentido, mas isso direciona muito para onde os investidores vão mandar o dinheiro, né? E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas o investidor externo colocar ou não colocar dinheiro aqui no Brasil é tão representativo assim, né? Interfere tanto assim? Gente, interfere, tá? E isso dá pra gente ver em números mesmo. Vou dar um exemplo. Em 2024, o saldo de investimentos estrangeiros, considerando IPOs e follow-ons na Bolsa, ele foi negativo em cerca de mais de 24 bilhões, tá? Em 12 meses. Ou seja, houve mais saídas do que entradas nesse recorte de mercado. E em 2024 foi um ano super negativo para a Bolsa, né? Já em 2025, a dinâmica ela mudou, né? Nós tivemos meses de saldo positivo. Então, a mensagem aqui é, quando o estrangeiro aperta o botão de comprar ou de vender, o volume não é pequeno, é bem representativo, né? Se a gente pensar na parte de investimento direto no país, que é o capital do gringo entrando de fato em empresas aqui, né, comprando participação, controlando, ampliando operação, o estoque é gigantesco, né? Só a parte de participação no capital, lá em 2020 ainda somava mais de 520 bilhões de dólares, tá?
O Banco Central, ele chama o conjunto das obrigações do Brasil com o resto do mundo de passivos externos, tá? Então, dentro deles está o investimento direto no país. Traduzindo isso aqui, é basicamente o quanto de Brasil pertence economicamente a estrangeiros, né? Via participações e operações de empresas do mesmo grupo. Então, quanto maior esse estoque e quanto maiores os fluxos de entrada e saída, maior a capacidade desses movimentos mexerem na oferta de dólares, né? No custo de capital e, obviamente, no câmbio. E aqui eu queria trazer um ponto fundamental, tá? Tem muita gente que pensa a economia de uma forma muito simplista, né? Preto no branco, como se fosse uma linha reta. E acabam achando que o dólar só sobe porque o Brasil tá mal e que só cai porque o Brasil tá melhor. Só que não é assim, tá, gente? Os fatores, eles se somam. Existe um cenário global que pode se sobrepor ao nacional e vice-versa. Às vezes nós temos dados internos bons e externos ruins, outras vezes o cenário é bom para o externo e ruim para o interno. E o mercado vai pesar um ou outro fator dependendo do momento, tá? Dependendo do cenário pelo qual nós estamos passando. Agora, setembro de 2025, nós estamos vendo o dólar caindo no Brasil, né? Ou seja, o real está ganhando força em relação ao dólar. E não é porque de repente está tudo maravilhoso internamente, né? Existe um movimento mais amplo de desvalorização do dólar frente a todas as moedas, quase todas as moedas do mundo, né? Salvo algumas exceções. Tanto por conta do começo dos cortes de juros pelo Fed, quanto por conta de uma própria estratégia norte-americana de desvalorização da sua moeda, que já foi aí comentada pelo presidente atual Donald Trump, que está buscando aumentar as exportações do país, fazer com que o turismo também aumente ali dentro. Então, existe uma questão global que acaba interferindo positivamente para nós aqui no Brasil, com uma queda do dólar, consequentemente uma valorização do real. Tá? Ou seja, não é uma questão interna que está impulsionando isso, são fatores externos, né? E agora nós trazemos esse racional para os investimentos, né? Se boa parte da economia brasileira é sensível ao dólar, por que a maior parte dos investidores continua aplicada apenas em reais? Quando o dólar sobe, os ativos dolarizados, né, os fundos cambiais, os ETFs internacionais, as ações no exterior, elas se valorizam em reais e ajudam a proteger o seu patrimônio. Então aqui eu acho que é um choque de realidade, tá? Desde que o real foi criado, né, lá no Plano Real em 1994, o real ele já perdeu mais de 80% do seu valor frente ao dólar. Ou seja, o que eu quero passar para vocês? Que depender só do real é um risco enorme, tá? Que vai corroendo silenciosamente aí o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, ter parte da sua carteira dolarizada não é um luxo, gente, é na verdade uma proteção, né? Quando a gente entrar em investimentos internacionais e carteiras dolarizadas, eu vou aprofundar mais esse assunto, vou trazer comparativos, mas eu quero que essa chavinha já comece a virar hoje, tá? Porque além da questão cambial, o mercado brasileiro é uma gotinha no oceano, né? Perto do tamanho do mercado financeiro global. Então, concentrar tudo numa única moeda e num único país aumenta, na verdade, o seu risco, né? Agora, diversificar reduz ele, protege o seu poder de compra e vai melhorar também a saúde da sua carteira de investimentos ao longo do tempo. Então, para resumir isso tudo, o câmbio e, consequentemente, o dólar, que é o principal, vão determinar o seu custo de vida, né? Vão mexer na inflação, vão mexer no preço do que você consome e vai impactar diretamente os seus investimentos, né? Você não precisa viajar para fora para o dólar influenciar a sua vida, né? Ele já está ali no preço do pão, no preço do arroz, da carne, do combustível, do seu cafezinho. E agora, finalizando esse vídeo, eu quero saber de você. Você já tem parte da sua carteira dolarizada ou você ainda está 100% em reais? Me responde aqui nos comentários, eu quero saber qual que é a visão que você tem sobre os investimentos
dolarizados, se você já tinha parado para pensar nessas questões que eu abordei aqui, e se ficou clara a importância de primeiro entender como o câmbio impacta a sua vida e depois dolarizar parte do seu patrimônio para a sua própria proteção e para a diversificação de riscos, né? Inclusive diversificação do risco país, que é o tema do nosso próximo vídeo. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve para acompanhar aqui o canal, acompanhar os próximos vídeos e em breve a gente mergulha direto na parte de investimentos, já com essa base completa, que eu acho que vai te dar muito mais segurança e compreensão do que você está fazendo e por que você está fazendo, tá? Então vejo vocês no próximo vídeo, até lá!